Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 7 da nossa playlist, Ouvindo a Voz de Deus. É a nossa crença e a grande esperança é a volta de Jesus. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido ao Criador, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, um novo amanhecer raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Amém. Aleluia. Que dia aguardado esse dia, quando o mal enfim será erradicado para sempre e viveremos para sempre na presença desse Deus maravilhoso e sem sofrimento, sem dor, porque as coisas ruins já passaram. Lá em João capítulo 14 temos a maior promessa de Jesus. Ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não se atemorize, não se angustie. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Cristo fala que os seus discípulos não se preocupassem e diz que na casa de seu pai há muitas moradas, né? E que ele iria preparar lugar, mas não para aí. O verso 3 ele conclui: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. E essa promessa se estende a todo aquele que entrega a vida a Cristo, que tem relacionamento com Ele, que o busca constantemente, diariamente, a cada amanhecer do dia, cada madrugada, e que almeja a sua vinda. Essa promessa se estende a cada um de nós que não aguentamos mais esse mundo terrível, pecaminoso. A imoralidade vem crescendo grandemente, principalmente aqui no Brasil, e também a violência, o mal em si, né? Enfim, nós vimos, né, no tema passado que alguns sinais da volta de Cristo, né? Mas os sinais nos foram dados e também é nos dado uma advertência para que não venhamos nem a tentar marcar data e nem a sermos enganados. Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 36, Jesus diz o seguinte: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, ou seja, ninguém sabe o dia exato da volta de Cristo, mas de conformidade com os sinais, sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E mesmo que não estivesse próxima, para o mundo está próxima para cada um de nós. Por quê? Porque à medida que os dias passam, vamos nos aproximando também da morte. Porque enquanto Jesus não vier, a morte será uma realidade para todos. Então o melhor que a gente tem que fazer realmente é entregar a vida a Jesus e viver para Ele. Até porque é o melhor que o ser humano pode fazer realmente neste mundo, é viver para a glória de Deus e não para si mesmo. Jesus, ele virá, mas também tem algumas interrogativas. Por exemplo, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 10, é dito o seguinte sobre a sua vinda: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, se referindo à volta de Jesus, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, com muito barulho, e os elementos se desfarão abrasados.
Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, aqui já temos um sinal de que a volta de Jesus será com barulho. Porque existe uma teoria, né, que Jesus viria secretamente por conta desse verso também que diz que Jesus virá como ladrão. Mas ele virá como ladrão porque pegará muitos de surpresa, né? Quando a pessoa é assaltada, a pessoa não espera ser assaltada. Mas aqueles que estão se preparando para a vinda de Jesus, Jesus não virá secretamente. Lá em Salmo 50 também, no verso 3, nós vamos ler bastante verso, e ainda assim não será o suficiente para esse tema tão importante, tão grandioso. Salmo 50, verso 3 diz o seguinte: Vem o nosso Deus, não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Salmo 50, verso 3. Então vemos que ele virá e não guarda silêncio. Então a vinda de Jesus não será silenciosa. Mateus capítulo 24 também, voltando para Mateus 24, também nos confirma essa questão. Mateus 24, os versos 30 e 31 diz o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, todos os povos, todos que estiverem vivos, verão a vinda de Jesus. E o fato de dizer que todos os povos da terra se lamentarão significa que de todas as raças, tribos, línguas e nações haverá gente perdida, como também haverá gente salva. Verso 31: E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, ou seja, muito barulho, como a gente viu o Pedro falando, é estrepitoso, os quais reunirão seus escolhidos. Ele enviará, repetindo, né, verso 31, ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Também Apocalipse 1, verso 7, também vai dizer que ele virá e todo olho o verá. Apocalipse 1, verso 7, Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É o que é dito lá em Mateus 24, verso 30. Todas as tribos da terra se lamentarão, e até os que o traspassaram, os que participaram do seu julgamento injusto, os que instigaram o povo, os que crucificaram Jesus, eles irão ressuscitar apenas para ver Jesus voltar. Aqueles a quem eles escarneceram, né? Que colocaram ali a coroa de espinho e zombaram, eles verão Jesus vindo com poder e grande glória. Então não há nada de secreto na vinda de Jesus. Não existe Jesus voltar em duas vezes. A Bíblia só fala de uma volta de Jesus. No capítulo 1, aliás, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, também é dito o seguinte: não apenas confirma que Jesus vem também com barulho, né? Mas também nos mostra ali o que ocorrerá com os mortos, porque os vivos nós já vimos que os que estiverem vivos virão à volta de Jesus. E os mortos? O que ocorrerá com os mortos? Primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, é dito: Porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiramente, os mortos ressuscitam na vinda de Jesus. Verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, na teoria do arrebatamento secreto, os salvos, sumirão de repente, mas a Bíblia fala aqui que primeiro os mortos ressuscitam, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então haverá barulho no céu, haverá clamor de trombeta, Deus vem e não guarda silêncio, os mortos em Cristo ressuscitam, então não existe nada de secreto. Apenas não sabemos com exatidão o dia nem a hora, mas ele virá e não guardará silêncio, ou seja, não haverá nada de secreto, todo olho o verá. Lá na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 15, também tem um detalhe importante do que ocorrerá com os mortos e com os vivos na vinda de Jesus, porque não é apenas isso. Algo grandioso também vai ocorrer quando Jesus vier para levar o seu povo. Verso 51 de 1 Coríntios capítulo 15, vou ler o verso 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Interessante essa frase, né? Nem todos dormiremos. Por quê? Porque na Bíblia, inclusive para Jesus, para os apóstolos, a morte é como se fosse um sono, só que um sono inconsciente. Por quê? Porque a pessoa que está morta, ela não tem consciência de nada do que se passa aqui, ela também não vai para canto nenhum, ela está na sepultura. Então veja, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer. A morte é uma realidade para todos até a vinda de Jesus. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É interessante também essa frase, num abrir e fechar de olhos. O que é que vai ocorrer no abrir e fechar de olhos? A vinda de Jesus? Não. É outro texto que distorcem para falar da vinda de Jesus de forma secreta. Num abrir e fechar de olhos, o que vai ocorrer é que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, eles serão transformados. Aquilo que era mortal, corruptível, sofrendo com as consequências do pecado, agora vai ser incorruptível. Quem morreu de câncer, quem morreu de Covid, quem morreu de alguma doença, de alguma enfermidade, ele ressuscita incorruptível, sem mancha nenhuma do pecado. E no verso 53, porque é necessário, e fala também, no verso 52, que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, da mesma forma que os mortos, também sem nenhuma mancha de pecado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Só receberemos também a imortalidade na volta de Jesus. Não é como muitos pregam, que a alma é imortal. Isso é mentira. A Bíblia afirma só Deus é imortal. E nós vamos receber essa imortalidade na vinda de Jesus. Agora veja, a volta de Jesus não tem nada de secreto. Jesus não volta em duas vezes. A Bíblia só fala de uma vinda de Jesus, uma volta de Jesus. E os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão também aqueles que o traspassaram apenas para ver Jesus voltar. Os mortos salvos ressuscitarão incorruptíveis. Nós receberemos também incorruptibilidade e a imortalidade. E agora, os salvos serão salvos, irão se encontrar com o nosso Senhor nos ares. A Bíblia fala também que ele não pisa nessa terra. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E agora vamos ver o que ocorrerá com os perdidos, aqueles que rejeitaram a salvação. Apocalipse capítulo 6, do verso 15 ao 17, é dito o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aleluia! Interessante aqui é que
As pessoas que não tiveram tempo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, as pessoas que rejeitaram participar dos cultos de oração, agora participam de uma reunião de oração um tanto quanto estranha, né? Porque eles vão pedir para os montes e rochedos caírem por cima deles. E outro fato interessante é que ele diz: escondei-nos da ira daqueles que se assentam no trono. Por quê? Porque chegou o dia da ira deles. Essa frase que eles falam mostra de que eles conheciam de fato, ouviram falar do Evangelho, sabiam da verdade, mas preferiram rejeitar, né? Porque amaram mais o mundo do que a Jesus. Apocalipse 9, verso 6, também é dito: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Muitas pessoas, quando estão em profundo sofrimento, elas pedem, né, até a morte. E a Bíblia diz aqui que vai ser tão grande esse sofrimento desse povo que eles vão pedir a morte e a morte não vai chegar até eles. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, concluindo o que vai acontecer com os perdidos: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia! Não haverá também segunda chance. A segunda chance nós temos a cada amanhecer do dia, como a palavra de Deus mesmo diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã é uma nova chance de salvação. Não haverá segunda chance após a vinda de Jesus. Quem tiver salvo está salvo, e quem tiver perdido estará perdido. E como dito, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que os traspassaram também ressuscitarão, né? Só que esse que os traspassaram é uma ressurreição especial, ou seja, vão ressuscitar apenas para ver Jesus voltar e vai voltar a morrer de novo. Agora, no contexto da ressurreição, da volta de Jesus, a Bíblia vai nos falar de duas ressurreições. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, o próprio Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, a Bíblia fala ali também de duas ressurreições. Está lá também em Daniel capítulo 12. E existe uma diferença, ou um período de tempo, da ressurreição dos salvos para a ressurreição dos mortos. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Verso 6 é dito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, haverá um período de 1000 anos quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. E o que vai ocorrer quando acabarem os 1000 anos? Quando acabarem os 1000 anos, diz aqui no verso 7: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir, né, ou a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Ou seja, o número de perdidos é igual à areia do mar. Quem acha que vai estar todo mundo salvo, que todo mundo que está dentro da igreja está salvo, que todo mundo que está no mundo está salvo, infelizmente não. Por quê? Porque a maioria vai se perder, e a Bíblia diz que é como o número da areia do mar. E o que é que vai ocorrer com eles? Eles ressuscitam, eles se juntam com Satanás novamente, e o verso 9 diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu
Vou ler mais devagar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ou seja, quando se completaram os 1000 anos, a gente vê lá em Apocalipse 21 que a cidade santa ela desce, certo? A morada de Deus será aqui na terra, nesse planeta que foi contaminado pelo pecado, que Deus vai restaurar. E quando os ímpios ressuscitam, né, que eles se juntam de novo com Satanás, eles arrodeiam a cidade querida a fim de invadi-la. Mas a Bíblia diz aqui no verso 9, no finalzinho, que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Este será o juízo final. Os ímpios ressuscitarão apenas para serem destruídos. O juízo final, ou a volta de Jesus, juntamente com o juízo final, é salvação para o seu povo. Lá em Isaías 25, verso 9, falando desse dia, diz o seguinte: tragará a morte para sempre, e assim enxugará Deus, o Senhor Jeová, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor Jeová falou. Aleluia. Então, recapitulando esse trechinho final, como você pode acompanhar aí no desenho, os justos vivos, na volta de Jesus, eles são transformados, certo? Tá aqui inclusive os versos. E são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, né? Terão a vida eterna. Os justos mortos, eles ressuscitarão primeiro, serão transformados e juntamente serão arrebatados com os vivos. E aos ímpios restará o espanto, o medo e a morte. E depois dos 1000 anos, eles irão se juntar ao inimigo para tentar invadir a cidade. É quando desce fogo do céu e os consome. Não sabemos por quanto tempo durará esse evento, né? Quando eles se reúnem com Satanás para tentar invadir a cidade santa. No entanto, depois desse estudo, né, e dessa promessa maravilhosa, Jesus tem outra promessa para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Para você, de repente, que está assistindo, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio. Mateus 11, verso 28 e 29, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus disse também que aqueles que se chegam a ele, de modo nenhum será lançado fora. Então, o que é que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus? Acompanhe, assista se você não assistiu ainda, assista os demais vídeos, né, anteriores, né, são 6, principalmente o 6º, que fala dos sinais da volta de Cristo, e também dos anteriores, falando de arrependimento, de confissão de pecado, da origem do mal também, para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e tomar a sua decisão por ele. A Bíblia fala que Cristo voltará à terra. A sua primeira vinda foi há mais de 2000 anos, como um bebê indefeso, mas dessa vez ele vai voltar. Aguardamos a sua volta com poder e grande glória. Dessa vez ele virá como rei. O texto clássico é esse aqui, a grande promessa, João 14, verso 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei. Verso 3, deixa eu abrir aqui. Vou preparar-vos lugar, né? Verso 3, continuando, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém. Quando Cristo voltar, iremos para o céu com ele,
Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com todos os anjos tocando trombeta. Eu quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Eu creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Eu desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo, no céu. Aleluia. E ainda falando nessa questão do juízo e no tema da morte, da segunda vinda de Cristo, onde os ímpios estarão perdidos, nós vamos estudar um pouco sobre o que vai ocorrer no milênio, né? Que Satanás ele tem deturpado, tem colocado no coração do homem, né? Que vai haver um milênio aqui na terra de paz, mas isso não existe. Não existe paz onde o Espírito Santo de Deus não habita. O milênio ocorrerá no céu e aqui na terra só ficará Satanás e seus anjos com todos os perdidos mortos, inconscientes, e depois do milênio é que eles ressuscitam. Então no próximo tema veremos o que ocorre durante esse milênio. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, que você entregue a tua vida a Jesus o quanto antes e que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.